agências, 8 dessas agências chegaram até o final, foram certificadas na metodologia PLAC, na lógica dos 4F, e conseguiram estruturar suas agências para alinhar melhor com o potencial que a própria ALCA traz para nós em relação à escalabilidade, ao novo modelo de negócio que a gente pode implementar na nossa empresa, na nossa agência, e obter resultado. Então, é uma alegria muito grande ter vocês aqui, todos aqueles que foram convidados, os que oficialmente se inscreveram, e conhecer mais, não só conhecer mais como que as novidades da ALCA, mas também entender essa nova forma da gente operar, da gente vender, entregar, escalar marketing com inteligência. Nós estamos sendo desafiados pelo boom de novas tecnologias, novos modelos de negócio, novos mercados, mas a ALCA, ela nasceu para resolver uma dor muito real das agências, a dificuldade de crescer mantendo qualidade, prazo, margem e previsibilidade. Nós entendemos que a ALCA, ela nasce para nos aproximar ainda mais das agências, e o programa ALCA Partners tem esse objetivo de aproximar as agências. É um programa feito de dono de agência para dono de agência, de aproximar mais as agências, criando, constituindo um ecossistema, preparando cada um para usar não só a plataforma de forma estratégica, não apenas operacional, mas também enriquecer o nosso ecossistema de negócios. Então, nosso encontro hoje é de abertura, nós vamos conhecer como que funciona o programa ALCA Partners, como que vai acontecer a imersão durante esse tempo. Vamos falar sobre isso, vamos ouvir um pouquinho da experiência da turma na representação de um dos participantes e iniciar essa visão geral aí da metodologia PLAC, que será conduzida aí pelo Gabriel. O Gabriel vai nos fazer conhecer um pouquinho a respeito disso, tá? Sendo assim, nós precisamos primeiro nos identificar aqui como grupo, Então, eu vou deixar a oportunidade aqui agora, vou pedir para o Gabriel conduzir enquanto eu preparo a apresentação aqui, essa conexão entre nós aqui, para a gente se conhecer um pouquinho, porque eu conheço praticamente todos aqui, mas uns ou os outros, às vezes, não conhecem um ou outro, então vamos fazer bem rapidinho. Cada participante tem aí até 30 segundos para dizer nome, agência, cidade, estado de onde está, principal atuação da agência, e assim a gente se conhecer um pouquinho aqui, os que estão na sala. Gabriel, conduz para mim, enquanto. Vamos lá, pessoal. Então, basicamente, a gente quer conhecer sua agência, tem muitas empresas aqui que não conhecem você e não sabem, de repente, se você tem um nicho específico, ou se você, às vezes, não é uma agência, já é uma consultoria, uma assessoria, a gente pode conhecer melhor um ao outro aqui nesse momento, tá? Eu vou fazer a chamadinha aqui baseado aqui na sequência que tem aqui no próprio Meet, tá? Alana Santos, pode se apresentar para a gente, por favor? Bom dia, pessoal. Alana da Azul, de Belo Horizonte. Participei da última imersão, está sendo um divisor de águas aí na minha vida. Já todos. Obrigado pela presença, Alana. Alexandre Reis, perdão. Bom dia, pessoal. Sou aqui da 5D. Nós ficamos no interior de São Paulo, Pirassununga. Somos agência full service e fizemos parte também da primeira imersão. Obrigado pela presença. Ariane Sampaio, por favor. Ariane, consegue se apresentar rapidinho? Eu já volto em você, tá? Eu vou para o próximo e volto em ti daqui a pouquinho. Bruno, Recifai. Bruno Saraiva, da Recifai, falo do Recife. Sou membro da Lamego ALCA desde 2022. É isso aí. E na primeira imersão, minha vida estava bem agitada, viu, Gabriel? Eu estava em abundância de apartamento, imagina a loucura. Então, sem foco, aquela coisa toda, eu acho que agora a cabeça está mais
sossegada para entrar nessa mentoria, né, nesse programa. Show, meu irmão. Carolina do Vale, Focali. Bom dia, pessoal. Falo de Vitória, Espírito Santo. Tenho duas agências, a Focali, que tem foco em negócios locais, e a Agoraim, que é só hotelaria. É um prazer estar de volta aí com vocês. É uma máquina. Cristiano Ramos. Cristiano. Estou apanhando do microfone aqui, desculpa. Beleza. Tudo bem, gente? Sou o Cristiano, da minha empresa se chama Mercage. Eu atuei algum tempo aí com infoprodutos e depois pequenos negócios locais, tentei me encaixar nisso aí. E aí depois parei com isso e me foquei mais em consultoria, principalmente pelo Sebrae, né? Estou credenciado no Sebrae, mas me interessa aí voltar a esse mundo das urgências, né? Eu era. Vamos ver se a gente consegue dessa vez. Obrigado aí pela força, Gabriel. Perfeito, meu irmão, tá certo. Durval, o Grande. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Sou Durval Heitzmann Júnior. Sou da Preview Design. Nós estamos aqui em São Paulo, já indo para quase 40 anos de atividade online e offline. E participei aí também da primeira imersão. Recomendo aí a todos que tenham essa oportunidade, que não percam, porque realmente traz muito conhecimento e muita metodologia para a gente poder escalar nossos negócios. Obrigado, pessoal. Valeu, meu irmão. Flavinha Cardoso. Bom dia. Peraí, gente. O Vinícius está falando que está tentando entrar, só para avisar. Bom dia, Flávia Claro, Flávia Cardoso, claro, como está aqui no meu perfil. Por muito tempo a gente teve a agência Talking. Hoje, eu e meu esposo atuamos como consultores estratégicos e parceiros da Alca, da Lamego já há mais de 5 anos. Estou muito feliz de rever alguns de vocês, né? Faz bastante tempo que não vejo. Estava que nem o Bruno, né? Até o início do ano aqui, estava imersa dentro de um cliente testando um produto, e então não deu para participar de mais nada, mas estava realmente com muito desejo de vir, vê-los e também de participar da imersão. Obrigada. Isa, obrigado a você. Gabriel Wasserman. Bom dia, pessoal. Gabriel Wasserman, obrigado, Xará. Sou da MW Lab, aqui do Rio de Janeiro. Eu posso dizer que eu participei da última imersão também, já estou presente aí com vocês já há um tempo, e agora com uma nova fase, uma agência de inbound. Estou feliz aí por esse convite e vamos para cima. Isa, seja bem-vindo. Valdério, quer se apresentar como agência? Bom dia, pessoal. Meu nome é Valdério. Eu estou quase nômade, né? Porque eu acho que eu já me apresentei com o Stanley Prudente em Curitiba, mas estou em Maringá. Mudei para cá desde o início do ano. Sou CEO da Tecnoisa, uma agência de growth para indústrias de pequeno e médio porte, de bens de consumo. E é um prazer estar com vocês aqui também, como dono de agência, participando da imersão. Irmão, Karina Parra. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou a Karina Parra da Ixa, minha agência aqui fica em São Paulo, na Lapa, mas eu atendo todo o Brasil. Eu atendo principalmente branding, né? Eu trabalho com consultoria integrada de branding e comunicação para empreendedores. Então, esse é o meu foco. Eu participei aí da primeira imersão, né? Então, foi uma coisa muito boa, deu uma boa renovada, né, na minha empresa, e hoje eu sinto que eu estou mais também preparada para poder atender mais clientes, né, ter uma expansão, né, que é o que eu estou buscando aí. Show, cara. Lígia Coelho. Acho que vai ter caído.
Rodrigo Almeida, consegue se apresentar para a gente? Bom dia a todos. Lígia, show. Olha, gente, desculpa que eu tô em São Paulo e estou correndo aqui com um evento grande. Nós fomos premiados, vamos receber uma premiação internacional, então tá aquele corre-corre, mas vamos lá. Eu sou CEO e fundadora da Vez Mobilidade Urbana, que é uma startup onde a gente entendeu que hoje, no Brasil, existem 65 milhões de pessoas onde a mobilidade ela é uma barreira. E isso leva a um prejuízo muito grande no turismo, né? As pessoas elas não têm como se locomover. Então, entendendo que existe essa barreira grande hoje dentro do Brasil e no mundo, né? Nós criamos o comando de voz para que as pessoas possam pedir carros por aplicativo falando. E isso envolve desde a pessoa com deficiência visual até as pessoas do dia a dia, né? As pessoas que andam, falam, vê. E isso a gente entende que agrega um valor muito grande para o turismo no Brasil, ou seja, a gente torna o turismo muito mais acessível, muito mais inclusivo, muito mais sustentável. E a gente tem essa proposta de mercado, já ganhamos, né, 4 prêmios de inovação no Brasil, e esse agora internacional. E a gente tem todo o interesse de fazer parte dessa mentoria, de entender mais e ver o que a gente pode agregar mais de valor junto com vocês. Obrigado pela presença, Lígia. Rodrigo Almeida. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Valder. Bom dia a todos. Rodrigo Almeida, à frente da agência Altamente Marketing, aqui de Piracicaba. Uma agência há 14 anos no mercado, 360. E estamos aí para participar mais uma vez. Obrigado aí pelo convite, viu? A gente que agradece. Tainá Amorim. Bom dia, pessoal. Meu nome é Tainá Amorim, sou CEO da BERT. Nós somos uma agência especializada em profissionais da saúde. A gente participou aí juntamente com alguns da primeira imersão, né, da mentoria, e realmente foi um divisor de águas para a gente. A gente tem mudado muito nossa forma de pensar marketing, e agradeço por estar novamente aqui com vocês nessa oportunidade. A gente agradece também, Tainá. Thiago Nunes. Olá, excelente dia, Gabriel, excelente dia a todos aí. Eu sou o Thiago Nunes, da Tana Interativa, eu falo aqui Campinas, Valinhos, do estado de São Paulo. Nossa agência aqui, ela tem 2 vertentes, né? Uma que é voltada para o desenvolvimento web e a hospedagem, conjuntamente, e o outro braço que é focado no tráfego pago. Então, é bem definido isso dentro da empresa, porque a gente tem muita parceria com agências para questões de desenvolvimento e servidores, e foca mais no cliente final, na parte do tráfego pago. E aí, estou com vocês aí, recebi o convite. Acho que a primeira vez que eu tive acesso ainda era a Alcateia, né? Depois virou a Alca, então já tem um tempo aí que eu conheço a estrutura e venho assistindo aí de tempo em tempo aí. Show, Thiagão. Obrigado pela presença, irmão. Vinícius Paiva. Opa, bom dia, tudo bem, gente? Aqui é Vinícius Paiva, sou CEO aí do Estúdio Nópolis Marketing Digital, há mais de 10 anos aí com foco em ajudar empresas B2B, indústrias, prestação de serviços técnicos e profissionais liberais a estruturarem a sua geração de demanda por meio do marketing e vendas de forma o mais previsível possível. E é um prazer estar com vocês aqui. Eu estou em Belo Horizonte, Minas Gerais, atuamos com muitas empresas do sul do Brasil, São Paulo, e foi maravilhoso participar aí do projeto Alca Partner, mudou a minha perspectiva e espero contribuir com vocês aqui, estou à disposição. Show de bola. Pessoal, eu fui fazendo a chamada, se alguém entrou, alguma coisa assim, eu não chamei, por favor, liga o microfone aí e fala. Caso contrário, o Odélio está na tua mão. Muito bem. Você quer dar um overview da plataforma para alinhar com todos que estão aqui, os que conhecem, os que não conhecem a novidade? 3 minutinhos para você,
e depois eu entro para apresentar o programa. Beleza. Bom, pessoal, para quem já está com a gente há muito tempo e tem uma galera aqui que está com a gente desde o nosso início ali, né, de como startup, a gente não é novo, mas como startup, a gente é uma startup de 3 anos de vida aí, mais ou menos, mas antes disso a gente teve mais de 10 anos aí, 15 anos como agência no mercado, a gente viveu esse mercado, chamávamos Lamego, uma agência tradicional de marketing digital, desde do seu início, e a gente acabou se tornando uma startup porque nós desenvolvemos uma metodologia, uma tecnologia para a escalabilidade da nossa própria agência. E essa tecnologia ganhou o nome de Alka, né? Basicamente, a gente hoje resolve o problema de escalabilidade das agências através de mão de obra ilimitada, agora com inovação um pouco mais avançada. A gente está partindo para um novo rumo, como Alka, onde a gente vai utilizar mão de obra híbrida, né? Então, a gente vai, sim, abraçar as tecnologias de inteligência artificial para compor soluções de entrega mais econômicas e mais velozes para vocês. Nosso maior objetivo é que as agências possam escalar suas operações, que o dono da agência não vire escravo da sua operação, que a gente consiga ter uma empresa saudável, né? Então, muitos de vocês sabem que o nosso mercado de marketing é um mercado sem barreiras de entrada, então entram muitas pessoas, muitas vezes despreparadas como empresários dentro desse mercado, porque a barreira é muito baixa, então é fácil você ingressar e iniciar o processo de venda de algum tipo de produto. Só que a gente entende que isso vai acabar cada vez mais, porque não se vende mais tarefas e produtos no nosso mercado, e sim metodologia, sistema, tecnologia. Então, a gente traz aqui para as agências, hoje a gente é um ecossistema que traz a solução de mão de obra, estamos trazendo agora a solução de vendas, clientes, e também a solução intelectual, que é esse processo de imersão e estruturação de agências para a escalabilidade. A Alka em si é a tecnologia. E eu tenho algumas novidades, óbvio, né? A gente, quem conhece a Alka aí, já usa a Alka há um tempo, vai ser impactado aí nos próximos meses por uma grande mudança tecnológica, né? A gente vai lançar a Alka 2.0, será uma plataforma completamente nova, com diversos assets ali de inteligência artificial. A gente também terá outros recursos para as agências, então quase tudo que a gente faz é pensando nas agências, mas agora nós também estamos pensando no cliente final, que é o cliente que a gente conquista para entregar aos partners. Aos poucos a gente vai falar sobre isso, o Valder vai alongar um pouco mais, mas a gente tem uma tecnologia que permite a empresa fim, né, o cliente de vocês, visualizar tudo que está acontecendo no projeto de marketing dele em tempo real, enquanto a agência cuida do estratégico e a Alka entrega os executáveis, seja com mão de obra humana ou com uma integração de IA e mão de obra humana. Tudo isso vocês têm lá no alka.app, tá? A gente vai trazer, durante o processo aí nosso de imersão, a gente vai trazer para vocês algumas novidades. A gente vai mostrar a plataforma nova, que vai ser ativada nos próximos meses. Então, os partners vão ter acesso exclusivo a essas informações, porque a gente também vai coletar com os partners os feedbacks para fazer possíveis ajustes antes do lançamento. Então, você tem a chance de fazer parte desse grupo de partners aí com essa imersão totalmente gratuita que a gente vai oferecer. Então, isso é algo, um ecossistema que ajuda as agências a escalarem suas operações com mão de obra ilimitada, clientes e agora uma imersão, ou seja, conhecimento, para que vocês possam ir para o próximo nível. Tá certo? Valdério, fiz essa introdução, não mostrei ainda a plataforma, que demoraria um tempinho, e aí eu não quero tomar muito. Tá? Mas mesmo isso aí para nivelar, né? Tem bastante novidade, eu estou acompanhando nos bastidores aí o desenvolvimento da nova versão da plataforma, e não é só a tecnologia, também é o modelo de negócio mudando para privilegiar as agências. O programa Alka Partners tem contribuído com os insights que tem coletado com as agências que já participaram, as agências candidatas à segunda turma também, a gente tem ouvido muito,
A gente tem feito muito reuniões 1 a 1 e ouvido cada um para poder implementar aquilo que é mais relevante para as agências, tá? Bom, agora nós vamos para o terceiro momento em que eu vou apresentar para vocês bem brevemente o programa em si, né? Nós fomos convidados no ano passado para que a gente pudesse trazer a liderança aí do programa, do antigo programa de embaixadores, talvez os que estão há mais tempo lembram do programa, do qual nós éramos um dos embaixadores, mas nós remodelamos o programa de parcerias da ALCA para o programa ALCA Partners, e transformamos esse programa um caminho para nos tirar de usuários da plataforma a parceiros estratégicos dentro de um ecossistema. Então, essa imersão, e começa com esse encontro aberto, ao final, a opção de continuar nos demais encontros, depois vamos mostrar o que vem além disso, que contribui para impulsionamento das agências, mas é para a agência, para quem deseja aplicar método, deseja aumentar, fortalecer margem, deseja crescer com aquilo que a ALCA tem proporcionado, tá? O programa ALCA Partners, ele veio com o objetivo de transformar as agências em líderes de crescimento dentro do ecossistema da ALCA. Então, quando a gente fala plataforma ALCA, a gente agora passa a entender também como ecossistema. Dentro do ecossistema, liderar, crescer, prosperar juntos, vai ser realmente o alvo, o motivo maior que nós temos com o programa. Tá? Então, dentro do programa, o nosso objetivo, o propósito do programa, são 3 Cs que a gente sempre fala, porque ele visa nos contribuir para nos transformar em multiplicadores de performance e crescimento dentro desse ecossistema. Como? Estrutura clara, por meio de metodologia orientada à mensuração adequada, métricas, oportunidades reais de receita, de geração de demanda e de absorção da demanda da agência, e impacto no ecossistema no sentido de parcerias estratégicas. Os 3 Cs, o primeiro é ampliar os nossos relacionamentos estratégicos entre as agências, os parceiros, os especialistas. Então, criar novas oportunidades, conexões. O conexões. O segundo C é a capacitação, como essa, a imersão ALCA Partners entrando na segunda edição, na linha de planejamento nosso, outras oportunidades, até de que nós possamos compartilhar conhecimentos. Então, isso vai permitir com que todos os participantes tenham acesso a conteúdos, mentorias, e treinamentos, e workshops, e qualquer que seja o formato, com o objetivo de fortalecer as nossas competências e preparar a gente para as agências para novos desafios. É interessante notar que, na apresentação, nós temos um ecossistema, nós temos aqui agências em determinadas verticais que outras agências não atendem, em determinadas especialidades que outra agência não atende. Então, imagine um ecossistema. Nós temos aproximadamente mais de 600 agências cadastradas, aproximadamente quase 100 agências ativas na plataforma, e aí a pergunta que eu faço, né? Quantas oportunidades, como um ecossistema, como uma rede de negócios, nós não temos? E aí também o conjunto de experiências e conhecimento que a gente tem. Por isso, o terceiro C, que é de crescimento. Quando a gente compartilha a prática, quando a gente compartilha oportunidades, quando a gente compartilha ferramentas, juntos a gente acelera os nossos resultados. E, consequentemente, aumenta o nosso lucro, aumenta a nossa receita, né? Permite escalabilidade, porque nós temos a ALCA resolvendo a nossa grande dor, o efeito sanfona. Tenho bastante cliente, poucos colaboradores. Contrato colaborador, perco cliente. Tenho bastante colaborador, pouco cliente. Ganho cliente, perco colaborador. E a ALCA faz com que a gente possa ter isso sem a necessidade de ampliar a equipe, de aumentar os nossos custos fixos, né? Você já conhece a plataforma no sentido dos planos. Né? Os planos lá, ela tem o Advanced, o Start, o Freemium. A plataforma está lá. E dentro da nova modalidade, ela terá 2 tipos de contas e 2 tipos
público-alvo. A agency, que são as agências que utilizam a plataforma para absorver a sua demanda, tem ali desconto progressivo conforme o volume mensal, e a company, que são empresas que têm time interno ou que diretamente contratam para suas demandas, mas não têm direito ao mesmo benefício que a agency tem, porque a plataforma foi feita para absorver a operação e não absorver a estratégia. Aí vem o partner. O que é o partner? Não é uma conta distinta, mas uma condição estratégica atribuída a uma agência habilitada, certificada, preparada para integrar o programa. Alguns critérios são observados, ou seja, de volume mínimo que já tem de projetos, de demandas dentro da ALCA, a qualidade e a performance da própria agência, o engajamento contínuo com os nossos programas, com os nossos convites, e, consequentemente, um convite específico para fazer parte, que foi o que aconteceu, que nós estamos fazendo para vocês. Esse programa, ele vai demandar, dentro de uma escada de progressão, a partir do nível bronze até o nível diamond, passando pelo silver, gold e platinum. No bronze é o nosso ponto focal, porque de todo o programa, quanto mais você cresce, mais oportunidades a ALCA abre para você, que são construção conjunta do programa. Mas o bronze é o nosso ponto focal e de maior importância e relevância para trazer os partners, os parceiros, as agências cadastradas dentro da plataforma para o início de uma jornada para melhorar o seu processo, para preparar você para a liderança no ecossistema. Então, tem um conjunto de benefícios já de início do programa, porque geralmente os programas de parceria com determinadas empresas ou startups, geralmente é conforme você sobe, aqui é diferente, é o início, porque é no início que faz a diferença, porque tendo a ideia de que é um ecossistema que nós estamos construindo conjuntamente, então é o início que é importante para nós, tá? Então, dentro desses níveis de programa, eles vão ter alguns indicadores, algumas coisas que vai elevar de nível, o volume próprio, a capacidade de absorção das demandas em projetos premiums, ou a liderança e o acompanhamento das agências que são as demais agências parceiras. Vamos criar clusters de negócios, então o partner, se estiver liderando agências, ele vai também desenvolver essa tática de contribuir juntos ali, aquele grupo, para o crescimento conjunto, para encontrar oportunidades estratégicas de escala, e aí entramos no nível bronze, a porta de entrada, porque ele representa o ponto de partida, e é aqui que a gente oferece bastante benefícios para o seu desenvolvimento inicial. Então, um desses, que é o principal agora, é a partir da imersão, vem a mentoria PLAC, que daqui a pouco o Gabriel vai dar uma visão geral de como que vai acontecer. Então, na mentoria, ela não é uma mentoria em grupo, ela tem encontros coletivos para fazer o check-in e o acompanhamento da evolução da turma, como aconteceu na primeira, mas ela também tem a mentoria individualizada para ali a metodologia PLAC nos seus projetos, na sua estrutura, na sua realidade atual. Então, as mentorias de gurus do mercado, eles já têm a metodologia pronta lá, o estado da arte que você tem que alcançar e demora para você chegar ali, porque não muda. Aqui não, aqui entende a tua realidade e faz a conexão e adaptação da metodologia e daquilo que você precisa desde o primeiro passo até o infinito. Segundo benefício é acompanhar, né, de maneira dedicada para aprimorar ou contribuir com a tua estrutura comercial e expandir as suas vendas ou a sua receita. Então, nós, por meio de alguns instrumentos que a gente gerou dentro da plataforma, dentro do programa, vamos ajudar, não vamos estruturar o comercial, porque todos nós aqui temos aqui até certificado em receita previsível. Nós vamos dar aquele apoio, colocar o ombro debaixo do piano para carregar e encontrar oportunidades de estratégicas de crescimento para gerar maior receita para a tua agência. Consequentemente, também, dentro desse acompanhamento,
nós vamos identificar qual que é o teu DNA, qual é o segmento. Nós ouvimos aí, a Karina falou, ó, minha especialidade é branding, mas existe um tempo médio de permanência do cliente quando eu sou só aquele que lhe fornece o brand. Né? E a gente está falando de escalabilidade, e escalabilidade envolve recorrência. Já que a Alca me torna uma agência de 360, eu falo por mim, eu tinha 12 pessoas, perdi bastante cliente numa época, foi quando eu conheci a Alca, estava com 4, não dando nesse efeito sanfona, não conseguindo resolver a situação, ela já absorveu minha demanda e, consequentemente, eu passei a falar, quando o cliente falava assim, mas você tem condições de dar conta disso? Eu falava, eu tenho mais de 130 profissionais preparados para absorver a tua demanda. Porque é a realidade, né? A Alca é como se fosse a extensão da nossa operação. Mas aí a gente vai apoiar para definir e formatar os pacotes de serviços competitivos que você pode trazer, a tua camada estratégica, o teu DNA e a operação e a execução ser feita através da Alca, tá? Atendimento prioritário, o Gabriel falou, se nós tivermos a limitação de oferecer um determinado benefício premium, digamos assim, na plataforma, são aos partners engajados que nós vamos dar um atendimento prioritário. E isso daqui é construção conjunta. Nós, da primeira turma, já saiu parceria, já saiu agência com agência, construindo ideias, já saímos em grupo construindo ideia, então a capacitação e network contínuo para poder você tanto estar dentro do ecossistema em nível de liderança, formando essa rede de negócios estratégica, tá? Como que nós vamos conduzir tudo isso? Existem alguns comprometimentos, né? E os comprometimentos nós temos alguns eventos estratégicos importantes. As reuniões da Alcateia que vão ser retomadas a partir da imersão, o acompanhamento das outras agências e está disposto a contribuir dentro do ecossistema, e provavelmente, se você não tiver limite de escalabilidade e aplicar a metodologia PLAC, você vai estar preparado para aumentar a escala da tua agência. Então, se eu falar para qualquer um hoje aqui, se hoje você receber 10 clientes ao mesmo tempo, a sua estrutura absorve, se eu falar 1, 2, 3, pode ser que sim. 10 absorve, você dirá que não. Eu digo que não. Né? Eu estou num momento de transição, por esses dias teve projetos primeiros novos, eu transferi para as outras agências, porque eu não posso pegar no momento. Por que eu não posso? Porque eu estou reestruturando a minha agência. Mas essa reestruturação está preparando ela para uma escalabilidade. É o mesmo que aconteceu com as agências que foram da primeira turma. Estão preparadas para a escalabilidade. A resposta delas poderia ser sim, pode mandar que eu abraço. Né? E valorizar a nossa cultura da Alca, cultura alcateia, que é conexões estratégicas, capacidade contínua, crescimento colaborativo. Tá? Por fim, existem alguns benefícios monetários dentro do programa. Tá? Se você assumir um papel de liderança e contribuir com o ecossistema, você tem um percentual sobre esse MRR do grupo liderado. Se você assumir projetos premium, que vão ser projetos fechados, entregues para você ter a camada de consultoria e estratégica, e a execução acontecer na Alca, também você vai ter um comissionamento a respeito. Além dos valores de desconto progressivo conforme o volume de consumo, você tem 10% de desconto extra adicional nas contratações dentro da plataforma. Como que você pode crescer dentro do programa? Tá? Quais são as oportunidades que a gente tem? Então, essa é a oportunidade que a gente está colocando aqui, que nós estamos colocando aqui, para vocês, no sentido da construção desse programa, tá? Ou seja, oportunidade de crescimento, de liderança, de receita, de participar de um ecossistema construído com a sua voz também fazendo parte ali. Os partners que estão aqui, que participaram da primeira imersão, são
Testemunha, se eu estiver errado, coloca aí no chat, ó, tá errado, não é assim não, tá? Mas se tiver correto, é isso que nós estamos construindo junto com os demais, né? Qual que é a oportunidade que a gente está oferecendo? É o convite que a gente está colocando aqui para vocês, que nós estamos colocando. Seu convite para ser elite dentro do ecossistema da Alca, tá? Ter acesso a mais projetos, mais capacitações, mais receita, ter reconhecimento dentro do reconhecimento de mérito, de participação, e aumentar o teu network e a tua capacidade de fechar negócios, tá? Então, requisitos essenciais, a partir do momento que você depois pode fazer a opção, vou continuar nessa imersão, vou receber as mentorias individualizadas e vou adotar a metodologia e vou adotar essa parceria de maneira integral. Então, tem a questão do onboarding, né? Nós temos aqui alguns requisitos essenciais e depois vamos continuar acompanhando você durante todo esse processo, tá? Pronto para liderar o seu crescimento? Essa é a oportunidade que a gente tem oferecido para vocês. Tem alguma dúvida nessa parte? Porque logo em seguida o Gabriel vai trazer com mais detalhes, né? Vai fazer um overview aqui de como que foi as mentorias, o Gabriel também com 3 minutos, e depois nós vamos ver o que nós aprendemos, o que nós evoluímos com a turma 1, na pessoa do Alexandre Reis, que está aqui, um dos participantes. Ele vai ter um tempo de apresentação da experiência dele. Alguma dúvida sobre o que eu falei sobre o programa? Se não tem, Gabriel, você como mentor, na experiência que você passou com a turma 21, daí a sua perspectiva de como que foi a sua experiência. Bora lá, pessoal. Bom, foi bom demais estar com aquela turma, porque a gente foi a primeira e a gente, junto com eles, foi refinando, foi entendendo o que a gente precisava trazer de mais informação, mais conteúdo. Então, essa segunda turma aqui, a gente consegue trazer uma bagagem ainda maior de informação, que foi descoberta organicamente junto com a primeira turma. Eu vi essas pessoas se transformando mesmo durante o processo. Uma coisa que eu senti, e óbvio que eu não posso falar por eles, mas eu senti como mentor, foi a remotivação, não sei se existe isso, mas a pessoa começar a se motivar novamente com o próprio negócio, né? Vocês estão me ouvindo? Dá uma travada aqui na tela. Então, beleza. Então, eu vi os founders começando a se motivar novamente com o próprio negócio. Às vezes é difícil acreditar no negócio quando a gente olha para o mercado como ele está indo, né, para o caminho que ele está indo. Então, a gente vê o crescimento rápido de inteligência artificial, é difícil a gente conseguir acompanhar esse crescimento. Tem hora, todo dia você se sente para trás, né, um sentimento de como se você estivesse ficando para trás. E aí você tenta absorver tudo, mas não é o correto também, porque você não consegue aplicar tudo. E ao tentar aplicar tudo, você não consegue aplicar nada. Eu me deparei com alguns mentorados que estavam em mais de um processo de treinamento e de imersão e ao mesmo tempo, como se isso fosse funcionar, mas não tem condição, porque é muito conhecimento, é muita informação e é muita aplicação conjunta, e aí você acaba não conseguindo, de fato, validar uma hipótese. Porque, na verdade, nós somos por teste, né, dos nossos modelos, nossa experiência de vida ela é única, porque o que passou. A experiência de outra pessoa há um ano atrás é diferente da mesma experiência neste ano. Então, a gente constantemente está testando, né, essas técnicas e vendo aquilo que está servindo para a gente. O PLAC, ele foi validado ao longo de muitos anos, ele foi aplicado, ele deu certo, ele escalou agências, ele escalou a nossa agência para 200 clientes, 27 colaboradores, né, para todos os estrategistas. A gente não tinha execução interna, toda a execução ficava fora de casa. E a gente resolveu replicar isso e transformar isso num modelo para apresentar para as agências, transformando agências em algo escalável.
E durante o processo aí, só para não me alongar demais, eu identifiquei algumas coisas importantes junto aos mentorados, né? Primeiro, o alto turnover, né? A dificuldade de manter ali o cliente e manter também o colaborador. Poucos colaboradores, né? A maioria tem poucos colaboradores, e a dificuldade em manter nos dias de hoje propostas mais sedutoras, um mercado que faz com que a pessoa, estimula a pessoa a abrir o próprio negócio, mesmo se sem ela estar preparada para isso. Então, o colaborador acaba virando empresário, você perde ele no processo. Temos também a questão do cliente sair por não perceber o valor do serviço prestado, porque a agência não tem a metodologia que demonstra o valor do que ela está fazendo. Então, recentemente aconteceu aí, uma agência estava fazendo todo o processo de validação de uma entrega, ou seja, nas sombras, sem o cliente ver. Ou seja, ela queria só entregar para o cliente o filé, depois de 3, 4 vezes a agência ter validado, alterado, pedindo ajustes. E aí eu falei, cara, por que você não deixou o cliente ver isso? Por que você não esteve com ele? Por que você não fez isso no grupo onde ele está? Para ele ver que você está fazendo um baita trabalho até chegar no resultado final. Porque as agências não desenvolveram essa capacidade de demonstração de valor de serviço prestado ao cliente final, e depois ele sai porque ele acha que nada está sendo feito, né? Outra coisa que eu percebi, limitação de crescimento por falta de mão de obra qualificada. Hoje a gente quer pagar barato, contrata um profissional de menor qualidade, achando que ele vai entregar o nosso grande plano tático, a nossa grande estratégia vai sair dali. Ela não sai. E, às vezes, contrata um profissional mais caro que ele está fragmentado. Então, ele está dividido ali, né, com o seu negócio, com o negócio dele, assim por diante, também não tem foco, não consegue entregar. Então, as agências, elas podem até desejar mais clientes, mas o fato é que, na hora que ele entrar, tudo está na mão do founder. A estratégia, a condução, o lançamento do briefing na Alca. O founder faz tudo, financeiro. Isso não existe, não tem como dar certo. E para vocês, fisicamente, também não. O fundador vira escravo do negócio. Eu vi muito isso no processo de imersão, depois a gente curou isso. Mas o fundador cansado, assim, a gente conversando, e você via nitidamente o cansaço, né? O processo todo da vida que ele está passando há muitos e muitos anos, né? O looping, que eu chamo de roda de hamster das agências, cresce e cai, e vai indo, e passa ano, achando que está fazendo diferente, mas acontece a mesma coisa. Venda de tarefas ao invés de metodologia. Pô, gente, não vai funcionar mais. Depois da ascensão da IA, vender tarefas ou vender entregas não vai funcionar mais. O que vai funcionar agora é vender metodologia. Eu tenho uma metodologia validada e comprovada. Se você não tem uma ainda validada e comprovada, adote uma. Você pode pegar uma que tem track record e aplicar no mercado. O cliente vai comprar a metodologia. Agora, se você vender para ele uma quantidade de produtozinhos, itenzinhos, e falar, olha, eu vou entregar isso, perdeu o valor. Isso pode ser executado, passada essa informação muito forte de que pode ser executado online, com IA, rapidamente, sem a necessidade de uma agência. E aí você está vendendo algo que você não vai conseguir vencer a disputa. Venda metodologia com track record que vai funcionar. E é isso que a gente vai entregar para vocês. Falta de tecnologia. Então, quantas agências a gente identificou que, cara, às vezes estava com um sistema comprado muito bom, que não tinha implantado nem 10% dele para funcionar na agência. Falta de tecnologia, colocar tecnologia para automatizar os processos, automatizar tudo. Não, tem que o founder lembrar de fazer isso, enviar uma tarefa aqui, enviar uma ali, criar um fluxo, porque não tem nada automatizado. Tudo manual, artesanal. Não vai funcionar. E eu identifiquei isso no processo da primeira imersão, muito forte praticamente em todas as agências, a necessidade de colocar tecnologia para ter mais liberdade e autonomia. Então, Rodério, essas foram as minhas visões aí no processo da primeira turma, e que a gente vai trabalhar muito forte nessa segunda turma também, tá bom? Muito bom. E foi muito legal, assim, a gente gerou uma conexão muito grande, né, as agências, né, então não só as mentorias com o Gabriel, mas entre nós também, né, então a gente estava ali num apoio mútuo, né, conversava muito, eu percebia isso, né, que agência A com agência B,
agência C com a agência D, e a gente foi trabalhando, né? Então, eu acredito que foi muito bom para todos nós que estivemos ali na turma 1, né? E eu queria, então, deixar a experiência, assim, o overview da experiência pelo Alexandre. Alexandre, você tem a oportunidade, você tem aí 10 minutinhos aí para dividir com a gente como foi a tua experiência na, na imersão, nas mentorias, né? Como que foi todo esse processo aí para você. Legal. Se apresente, um pouquinho de Bom sua dia, história pessoal. também. Tudo bem? Prazer, Alexandre. Eu sou aqui da 5D. A 5D é uma agência que começou em 2005, né? E eu vou resumir um pouco o encontro dela com a Alca, né? Que acho que foi um divisor de águas aqui, para mim, assim, né? Eu não considero nem muito a 5D em si, porque acho que o Gabriel resumiu aí o papel de muitos de nós, né? Que a gente vai, quem tem mais tempo de agência passou por várias oscilações de mercado, né? E às vezes vai levando umas pancadas, vê o negócio crescer. Então, antes da pandemia, né, a gente já vivia aqui esse processo que ele comentou, né, a gente chegou num topo ali de faturamento com funcionários e não conseguia ultrapassar isso. E de forma alguma era uma falta de método, né, nós tínhamos um método, nós sempre fomos uma agência full service, e aí com o advento aí do Covid, né, os nossos colaboradores ficaram home office, e ali eu vi uma oportunidade, sabe, de esse trabalho remoto à distância, né? E aos poucos, o que nós decidimos fazer? Nós começamos a desligar nesses colaboradores e começar a procurar um serviço terceirizado. E aí eu esbarrei na Alca, e eu vi que ela tinha tudo aquilo que a gente executava e alguns outros serviços, né? E aí fomos lá a gente experimentar, né? Eu lembro que o Jader, né, que era o meu embaixador, perturbei bastante ele, que acho que é um papel importante, né, dos embaixadores, porque não é só usar, né, a plataforma, mas é saber qual que é a entrega daquela tarefa, né, o que aquele produto te entrega, as limitações ou não limitações, e principalmente os refinos na hora do briefing, que é algo que é muito bem trabalhado, inclusive, aqui durante esse processo de qualificação para ser parceiro, né? E aí, o que eu encontrei? Eu encontrei, assim, uma empresa, né, que cumpria prazos, foi a primeira coisa que me impactou, né, que cumpre o prazo, e tem uma entrega de qualidade muito bom. Então, acho que aí a maioria de vocês viveu isso, né? E aí nós caímos justamente aí nas mentorias, né, de todo esse processo que vocês estão sendo convidados hoje. E para mim, particularmente, né, eu tive oportunidade de ver, assim, gargalos em mim e no processo da agência, né? Acho que esse foi o primeiro, né? As conversas com o Gabriel, por exemplo, foram muito enriquecedoras, com o Valdério também, bem pontuais, assim, também enriqueceram muito, e eu pude aperfeiçoar todo o nosso processo produtivo. Então, esse foi a primeira benefício, não vou nem falar vantagem que eu vi, foi de você ter ali um processo validado, né, e que dá total liberdade até para você adaptar ao teu processo, né? Você não precisa ser exclusivamente plaque, usar todo o plaque. Tem as regras do programa que eu acho muito válidas, mas ele me trouxe essa mudança, foi a primeira, assim, né? De enxergar pontos, né? Primeiro, pontos que eu não via de crescimento, e às vezes a gente busca informação, a gente é estudado, acredita que coisas mudam, né? E de repente você vai ver achando que é uma nova tendência e não é. E você acaba se pegando, fazendo mais do mesmo, fazendo aquilo que os outros já estão fazendo, e aí, a hora que você encontra um método, você tem essa oportunidade de se diferenciar mais uma vez, né? E o principal que eu vi, além disso, né, foi a parte estratégica também.
sabe? Aí falando com o Valdério e o Gabriel agora diretamente, né? A oportunidade que eu tive, né? Que a gente, acho que a maioria de nós acabou desenvolvendo um agente, né? Para traçar as estratégias dentro do PLAC, e isso dá uma oportunidade, né? Porque a própria IA, né? Pelo menos o meu agente, ele me ensina, né? Então, toda vez que ele vai dar uma sugestão, responder um briefing ali na pergunta, ele me explica, ele justifica, a gente conversa, tal, então, aquela busca de conhecimento passa a ser até interna, né, da própria agência, e você vai se desenvolvendo e vai melhorando esse diferencial. Mas esses foram os grandes marcos, né, que é ter alguém por trás para fazer as nossas entregas de forma pontual, com qualidade, né, então, eu não tenho problema de qualidade, não tenho problema de prazo com a Alca, ter essa metodologia que eu já comecei a aplicar junto com os clientes, e pessoal, a hora que vocês participarem disso, o que vocês vão ver? Começa a brotar, né, a gente rejuvenesce o pensamento, não sei se é isso que o Gabriel quis dizer, né, a gente se remotiva, mas acho que você dá uma rejuvenescida na maneira de pensar, né, porque hoje, por exemplo, eu já trabalho ali com o que abriu, né? Já criei o agente do SDR, já criei o agente de diagnóstico, né? Então, a hora que eu caio um lead, por exemplo, na Alca, a gente já faz um diagnóstico prévio dele, já joga no SDR, então já tem toda uma abordagem. A Alca também oferece esse suporte de abordagem. Então, assim, fica muito mais enriquecedor e assertivo. E, por outro lado, é segurança, né? Que você elimina aquele receio de não ser entregue. Então, hoje, quando o Valdério pergunta assim, olha, vem 10, né? Claro que a gente tem uma capacidade limitada, mas independente se é 2, 3 ou 10, se é pequeno ou grande, ter o método da segurança, né? Dá essa segurança. E, por fim, o que eu quero recomendar, né? A dedicação. Muitos de nós aí, a gente às vezes não se dedicava muito a esse processo, e a dedicação acho que é uma parte fundamental, porque ela não só vai acelerar a sua chegada ao ponto final, mas você já começa a colher frutos até antes de terminar esse processo tudo, né, de certificação. Então, assim, vale a pena participar e principalmente se dedicar, cumprindo as etapas ali que principalmente o Valdério, né, vai colocando, vai lembrando a gente, vai dando uma cobrança. Então, aproveitem a oportunidade, se tiver, de repente, um colega que estava de fora aí, convida, porque é um processo muito rico. Mesmo se você não chegar ao final da certificação, algum conhecimento vai ter, alguma coisa vocês vão poder aí aplicar no dia a dia, tá? Aí eu fico à disposição também, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, assim, do processo, né, também. E, sei lá, o que foi mais difícil? O mais difícil para mim foi, só para fechar, a nossa planilha lá, viu? Que foi a primeira mentoria com o Gabriel, a planilha de você olhar qual que é a sua entrega de valor, né, o que você quer, quais são os seus gargalos, né, aquilo lá é um raio-x, né, interno, que você tem que olhar, se analisar e ver. O que não dá, né, falando por mim, assim, o que não dava, manter do jeito que estava. Então, acho que a primeira tarefa ali, não lembro, acho que era a primeira, né, Valdério, que é a planilha ali dos dados. Aquele ali foi o primeiro exame, né? Meu autodiagnóstico, foi o meu primeiro autodiagnóstico, e é ali que as coisas começam a mudar, né? Você olha para você e fala, pô, podia estar melhor, podia estar com menos estresse, né? Ou menos escravidão, que é o termo que ele usa, né? Ou até menos desanimado, né? Porque o mercado, embora tenha oscilação, sempre tem alguém que acredita que vale a pena investir, né? Porque senão a gente nem estaria aqui conversando. Mas foi isso. Força para vocês aí, né, na medida do possível, vou estar participando também aqui nas mentorias, se precisar da minha ajuda, estamos em frente. Muita força, coragem, e vamos em frente. Alexandre, obrigado aí
pela participação. A gente vê que esse relato é importante para mostrar o quanto que a imersão não é sobre consumir conteúdo, não é um curso, um treinamento, mas é se reorganizar, é pensar no crescimento da agência. E isso é a conexão das mentorias individuais, em grupo, as entregas que tem que fazer no processo, porque aí eu cobro, eles sabem disso. Só para vocês terem uma visão, ô Alexandre, você lembra qual que é o ID da tua agência? Posso expor? Pode Aqui? expor. Qual que é o ID da tua agência, você lembra? Acho que é o 5, não é? Não lembro, não. É o 4. É o 4? Se eu não me engano, é o 4. Depois, não lembro, pensei que não. você ia lembrar. Mas, ó, é bem assim, ó. Nós fizemos um dashboard, colocamos as agências de maneira anonimizada, para que não pudesse trazer o desconforto aí de dados sensíveis de cada agência. Os que estão em vermelhos foram eliminados do programa, tá? Então, das 12, que eu falo que são os 12 apóstolos, né? Um desistiu de início. Você não está compartilhando, viu, Valder? Ah, perdão. Espera aí, então, deixa eu compartilhar aqui. Só um comentário enquanto você compartilha. E outra coisa, pessoal, que eu achei, assim, que eu achei fantástico, que não tinha nos grupos da Alcateia, né? Sempre a gente recebia. Que é assim, como nós todos aqui, se a gente parar e pegar, nós todos que estamos nessa reunião, vocês vão ver como tem coisa parecida. Desafios semelhantes, problemas semelhantes, e isso E a sinergia que provoca, né? A sinergia isso que provoca ajuda, quando a gente sabe? começa juntos a pensar soluções para os nossos desafios. Aqui, nesse painel aqui, nós criamos para acompanhar a evolução do programa. Então, tinha pontuação, tinha critério de pontuação por cada entrega, por cada execução, por cada condição da agência. Então, nós saímos com 5 em nível elite, está aqui a pontuação embaixo, né? Saímos com 3 em nível verde e 4 saíram ali em nível vermelho, né? Então, esse é a evolução da turma. E a agência, vou pegar aqui a 1004, né? Vou colocar, não tenho certeza também se é a agência do Alexandre, mas eu vou trazer aqui, cada É a minha, agência... Valdério. 1004 é Estudionópolis. Ah, é a sua? Do Vinícius. É a do Vinícius, aqui, ó. Cada uma deles, a partir do kick-off, que é uma planilha que faz a radiografia do negócio, a partir do kick-off, aí ele tem os entregáveis aqui. São 9 itens, 9 marcos de entregáveis aqui. Os playbooks de operação, o alinhamento do seu DNA na matriz 4F, daquilo que você vai entregar ou não entregar, os modelos de contratação, os passos do PLAC, da metodologia, implementado no teu sistema de gestão, seja uma planilha, seja um CRM, seja um gestor de projetos, a definição do papel do assistente consultivo dentro da tua agência, o plano tático e como elaborar para você e para o seu cliente. Esses 3 abaixo aqui, que são os impulsionadores comerciais, que é construir ofertas Alca First, onde você já modela a proposta para o teu cliente, sabendo que você vai ficar com a parte estratégica, a execução na Alca, os projetos assistidos do cliente, ativo ou inativo, ou algum lead, ou algum segmento que você quer atacar e a gente trabalhando com a estratégia conjunta, a definição da segmentação, que quem faz tudo para todos não faz nada, do seu ICP, do seu perfil do cliente ideal. Então, nós fizemos isso daqui com as agências nesses 3 meses de imersão e mentorias. Eles entregaram. Quem não entregou foi desclassificado dentro da visão, perdeu os direitos de partners e só reconquista se fizer novamente, né? E depois tem a manutenção disso no decorrer do ongoing, que a gente vai acompanhando as agências mensalmente, dando suporte e o apoio. Então, esse é o processo, né? Dito isso, agora o Gabriel tem a oportunidade de trazer para nós, né, um pouquinho daquilo que é as mentorias, na sequência do como que elas acontecem, Gabriel. Fica à vontade.
Tudo certo aí, Gabriel? Peraí, Valdeir. Deu uma travada bem na hora que você me anunciou, travou tudo aqui. Mas vamos lá. Agora voltou. Tá me ouvindo? Estamos também. Beleza, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Então, pessoal. Espera. Um minutinho. Bom, pessoal, rapidinho para a gente também não extrapolar aí os horários. Como que a gente vai trabalhar o PLAC, tá? Primeiro, serão inicialmente estimados 4 encontros. Isso daqui é a mentoria individual. A imersão, ela é uma mentoria individual, tá? Então, a gente vai ter minha agenda liberada, vão ser agendados de uma vez só os 4 encontros. A gente vai fazer o processo e durante esses 4 encontros, intervalo entre eles, tudo que o Valdeir mostrou ali vai sendo entregue, vai sendo executado e a gente vai validando e eu vou explicando. Além disso, a gente terá o encontro em grupo, onde a gente vai dar o conteúdo raiz. A mentoria é mais para atender às necessidades individuais de cada agência para a gente atingir o objetivo. E os encontros em grupo serão a propagação do conteúdo raiz que vai guiar vocês durante o processo das mentorias, tá? Bom, como que a gente vai dividir essa mentoria aí individual? A gente vai ter o kickoff, que é o que o Raleigh falou aí, do diagnóstico. A gente vai, depois do kickoff, a gente vai para previsibilidade. PLAC é uma organização sistêmica, tá, pessoal? Na próxima encontro, a gente vai ter um detalhamento real do que é isso. O PLAC é todo o sistema de uma agência, não é uma determinada atividade ou uma metodologia de marketing, não. O PLAC, ele é todo o sistema de uma agência. Dentro do PLAC, nós temos uma metodologia chamada 4Fs, que é a metodologia que a gente vende ao cliente. Que a gente apresenta como a solução para levar o cara do ponto A ao ponto F ali dentro de um processo de 4 estágios, 4 fases, tá? Mas o PLAC é uma organização sistêmica. E ele também, a gente encontrou formas também de nomear o processo do PLAC que a gente vai evoluir dentro de uma agência. Então, a gente tem o primeiro, que é a previsibilidade, a gente vai montar produto, matriz 4Fs e mapeamento de lucratividade. Aí a gente vai para a lucratividade, onde a gente monta os fluxos de trabalho, os papéis e contratos, porque você precisa de plano de playbook, você precisa de fluxo de trabalho, você precisa de novos contratos para que a sua agência prospere e tenha lucratividade. Muitas vezes é o teu contrato que está te matando, né, o teu modelo de contrato. Nós depois vamos para a automação. Então, são 13 passos rígidos de atendimento, onde você vai conseguir mostrar o valor do serviço prestado ao cliente, onde não vai depender do founder, onde você vai otimizar as horas mais caras, que é do estrategista. A gente vai falar sobre equipe, sobre time, o que você precisa para escalar. Então, tudo isso vem dentro do processo de automação de tudo. E aí entra sistema e configuração. Todos os partners fizeram isso, passaram por esse momento. Teve partner que até desenvolveu a própria plataforma usando um no-code aí, né? Depois a gente vem para crescimento, que aí sim chegou a hora da conversão, técnica de conversão, continuidade, upsell, cross-sell, e aí a pessoa vira partner de fato ao final desse processo. Então a gente já tem essa divisão, tá? Então, como eu expliquei, o kickoff vai ser um processo de mapeamento, a gente vai identificar tudo que está acontecendo juntos, todas as dores e todos os sonhos. E a gente vai montar a implantação do PLAC baseado nisso. Tem gente que já tem muita coisa feita, não vamos fazer novamente. Quando a gente for para a previsibilidade, muita atenção, porque é nessa hora que a gente vai definir, às vezes você tem vários produtos aí dentro, mas você vai precisar encaixar ele dentro de uma metodologia de aplicação. E aí a gente traz os 4Fs, a matriz 4Fs, como a metodologia de aplicação disso no mercado. Foi testado, validado, tem track record, tem case de sucesso, então você consegue trazer essa bagagem agora para esse novo mundo que a gente está vivendo, onde a gente só consegue vender metodologia. Precificação lógica, então, será que você está precificando direito?
Será realmente que você está fazendo mapeamento de áreas gastas? Como que você faz? A gente vai olhar tudo isso, né? Quais são suas margens mínimas? O mínimo tem que ser de 30%, mas o ideal é mais. Como ganha mais? Visibilidade, nome, ou seja, a gente vai falar sobre todos esses aspectos. Metodologia, a lucratividade, aí entra aí no processo de time e redução de custos. Uma agência, hoje, ela tem que ser enxuta, estratégica. Então, ela tem que conseguir bolar estratégias inovadoras, apresentar resultado para o seu cliente e fazer uma gestão de conta de alto nível. Seria um plano tático muito bem desenhado e gerenciado por um assistente consultivo, não pelo consultor estrategista. Então, aqui nós vamos mostrar para vocês, nessa mentoria de lucratividade, como você montar uma agência lucrativa. Como você estabelecer um fluxo de 13 passos de alto nível que não dependa de você para nada, que a agência anda sozinha. Você, como founder, pode estar em um desses papéis, mas não em todos. E aí a gente vai mostrar isso e dar cases de sucesso também dessa aplicação. A metodologia, a mentoria 3 vai para a automação, a implantação dos 13 passos, e aí você vai entender que você, nessa hora, talvez você vai conseguir visualizar o quanto você gasta de dinheiro, de recurso e de horas com um cliente que não te dá resultado, e como você poderia automatizar esse processo, deixar isso claro dentro de um contrato, né? A gente vai proteger as margens. Não importa se eu dependo desse cliente, ou o dinheiro entra na conta, é assim que eu pago minhas contas. Você tem que proteger suas margens, senão você está virando funcionário desse cliente, você não vai conseguir prosperar, escalar, e não vai conseguir pensar no seu negócio, porque você está literalmente dedicado a essa conta, que teoricamente paga as suas contas. Então, nós vamos implantar a metodologia rígida dos 13 passos, e é isso que o cliente tem direito. Depois a gente vai para o crescimento, e nós vamos falar muito sobre isso. Upsell e retenção. Tem muita gente que tenta vender tudo de uma vez só. Existe um processo de crescimento dentro de uma empresa, você pode ficar por anos dentro da empresa crescendo de forma pré-estabelecida. A definição de ICP, o Valder vai pegar muito nisso, na última imersão a gente definiu os ICPs dos nossos partners, estamos trabalhando em cima desses ICPs para trazer oportunidade de negócio. Mas e aí, será que você sabe o seu ICP? Quais foram os seus maiores cases de sucesso? Qual ICP você tem domínio completo de conhecimento para poder abordar e converter? E o playbook do seu negócio? O seu negócio está na sua mente, está dentro do teu range de conhecimento, ou você consegue propagar isso para novos membros que entram na sua empresa? Como você documenta tudo, né? Então, nessa hora aqui de crescimento, a gente vai olhar muito para isso e ver se está pronto para você crescer na hora que vier 10, 20, 30 clientes, como o Valdério falou, preciso de mais gente no time. E aí, você vai ter que parar e ficar dando treinamento, uma semana dedicado, 2 semanas para a pessoa conseguir pegar no tranco? Como que você vai fazer isso acontecer? E aí, nessa hora, a gente vai, nesse último estágio aqui, a gente vai olhar para isso, tá? Então, pessoal, voltando aqui para ver vocês um pouquinho, as mentorias, isso é uma organização sistêmica. O PLAC não é uma metodologia de marketing. O PLAC é uma organização sistêmica de agências. Dentro do PLAC, teremos os 4 Fs, que é uma metodologia de marketing que você pode vender, porque ele é fácil de ser vendido. A gente vai ensinar isso. O cliente, ele compra a metodologia, e se ela for muito bem apresentada, ele aposta na metodologia. Então, a gente vai abraçar isso. Eu tenho uma metodologia também, é possível, mas nós vamos ensinar isso dentro da organização sistêmica PLAC. Procedimento SWOT, atendimento consultivo, e todos os ensinamentos. Será muito conteúdo aí na mão de vocês e muitas atividades para aplicar. Beleza? Fico à disposição. Alguém for com dúvida, também pode perguntar, tá, Valdério? Tá na tua mão. Muito bem. Quem está pronto aí, quem está pronto para avançar, que o Alka Partners é isso, gente. É para quem quer crescer, quem quer aplicar, participar, evoluir, gerar resultado, né, com o método aqui. Nós teremos aqui os próximos passos da imersão, nós temos os 4 encontros da imersão. Então, nos 4 encontros da imersão, o Gabriel vai trazer,
né, toda a metodologia, todos os aspectos dela, né, e ao final da imersão, aí entra as mentorias individuais que ele apresentou. Então, vai ter dia 23/6, a próximo encontro, depois dia 30, depois dia 7. E aí, chegando ao final no dia 7, os que aderirem para continuar vão ser convidados ali a estar nessas mentorias individuais nesse período em que ele vai estar passando essa atenção especial para a turma, tá? Estamos chegando ao final aqui. Alguma pergunta? Nós estamos abertos aqui para qualquer questionamento, perguntas. Acredito que tenha ficado claro, a gente procurou ter maior clareza possível naquilo que a gente apresentou. Esperamos que vocês possam continuar conosco aí, porque a jornada começa agora, tá? Então, essa é nosso alvo, nosso objetivo para esses próximos passos, esses próximos dias aí, tá bom? Obrigado pela participação de todos, acreditamos que nós vamos estar aí juntos até a próxima terça-feira, dia 23/6, aonde dentro do cronograma, o Gabriel vai destrinchar como acontece o diagnóstico, o plaque e a lógica dos 4F, no dia 23/6. Aguardamos vocês, tá? Os que não fizeram ainda a inscrição oficial ali no formulário, pede para mim, para o Gabriel, para a Carla, está lá no grupo da Alcatel como atendimento, e a gente envia o link do formulário para você preencher com os dados, com seus dados e os dados da sua agência. Tá bom? Prazer todos vocês aqui. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Alexandre, pela contribuição aqui. E nós encerramos aí. Tenha uma excelente semana para todos. Abraço, pessoal. Abraço. Valeu, obrigado. Tchau. Abraço, pessoal. Valeu. Valeu, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. Até mais. Valeu. Até mais, pessoal.